Questão 1.2, candidato Igor Fernando Camargo Silva. A questão é para explicar sobre modo de leitura, escrita e execução, usuários do sistema no Linux, inodes, stickbyte, partições, mount e arquivos ocultos. Vou passar aqui em geral a apresentação que eu preparei. No sistema do Linux, a gente trabalha com as permissões setadas tanto para arquivo quanto para diretório, né, são bem específicos, quem é o dono, quem vai escrever, pode escrever nessas pastas, pode modificar o arquivo, pode executar, né, as coisas dentro da estrutura. No Windows também isso é trabalhado, mas de outra forma, né, setado pela própria configuração do usuário, quando a gente dá a permissão para ele, que nas propriedades que dá as pastas ou dos arquivos. Então o usuário tem um grupo e cada grupo ou usuário específico tem suas permissões aqui de modificar, ler, gravar ou executar esses arquivos. No Linux isso é tratado utilizando aqui um formato de sistema que o Linux usa, que é o stickbyte. A gente pode listar ele facilmente com ls, lsla. Dentro do Linux, esse formato aqui onde tem o hífen. Então, ele é separado por 3 campos. O primeiro me mostra aqui se é um arquivo ou se é um diretório. Ele está mostrando aqui, por exemplo, a pasta DAT que eu criei. Ela é um diretório, então tem um D. E aqui são os parâmetros aqui do stick que me mostram as permissões de cada coisa aqui nessa pasta, do arquivo ou a permissão da própria pasta. Nesse caso aqui, o diretório DAT, ele é um diretório, né? O primeiro campo aqui, antes do hífen, é o usuário, então o usuário tem a permissão de leitura, escrita e execução. Ele tem a permissão total aqui dentro dessa pasta, e tem um arquivo aqui dentro, por exemplo, que tem só permissão, o usuário tem permissão para ler e escrever. Então, eu poderia designar diferentes permissões para diferentes usuários, né, com diferentes permissões. Poderia ter um sistema de compartilhamento, por exemplo, do Samba, que acontece muito, que às vezes certo usuário vai ter uma permissão ali, somente o R para leitura, por exemplo, não vai ter o W que é prescrito, que é o writer. Os próximos campos são referentes ao grupo, o segundo conjunto, que depois do hífen, as permissões do grupo, e o último grupo, o último conjunto, seria para outros usuários do sistema. Então, outros usuários aqui nessa pasta DAT, por exemplo, podem apenas executar. Os usuários do grupo, do grupo que estiver designado aqui, podem executar e ler. E os usuários e o conteúdo, né, o arquivo que está aqui, essa questão 1.2, por exemplo, ele está com a permissão aqui para leitura apenas. Então, é dessa forma que o Linux trata as permissões de cada usuário, com base nesse sistema aqui do stickbyte. Eu designo aqui, por exemplo, posso mudar a permissão, se eu usar o chmod 777, nos parâmetros dele, ou posso dar permissão total para qualquer pessoa fazer qualquer coisa com esse arquivo txt, por exemplo. De novo, ele até muda a cor, tá vendo que ele fica totalmente aqui com os parâmetros RWX em todos os 3 campos, né? Então ele fica com a permissão total, qualquer pessoa consegue modificar, fazer o que quiser nesse arquivo. Um formato de trabalhar aí com as permissões, né? De restringir e liberar. A relação é essa. O comando chmod eu modifico, tem os parâmetros, né, com o nível que eu for precisar, eu utilizo isso. Para adicionar um usuário dentro do Linux, a gente usa os comandos adduser ou userdel, então add userdat, por exemplo, e o grupo que ele for pertencer, se for já tiver um grupo admin, eu vou adicionar, e também posso remover com userdel. Aqui nesse sistema eu estou usando aqui o Ubuntu com o AWS, por isso que eu não tenho todo instalado ainda, não parei ele com todos os recursos, mas seriam por esses parâmetros. Se eu quiser olhar os usuários que já tem cadastrado aqui no caso, é no etc
passwd. Ele mostra os usuários que já estão aqui. No caso, eu criei só o meu usuário, né? O usuário Igor, o último aqui, ó. Então, a referência, né, do Linux, quando eu trabalho com qualquer coisa de adicionar um usuário, remover um usuário aqui, dá permissão para ele usa com base esse arquivo, dentro do etc passwd, é um arquivo de configuração, CMF, ele usa esse arquivo para gerenciar, né, os usuários. Se eu criar qualquer usuário novo aqui, ele gerencia através dessa tabela aqui. Inodes. Os inodes são um tipo de ponteiro para alguma coisa no sistema. Então, é um ponteiro para arquivos, para pastas. Ele armazena informações básicas que tem, por exemplo, essas permissões que eu acabei de modificar, ou quando eu crio um arquivo, isso tem uma referência, né, de qual permissão que tem, qual que é o tamanho desse arquivo, o tamanho da pasta. Quando eu acesso o arquivo, acesso a pasta, fica registrado de alguma forma em algum lugar. Então, isso é o inodes que gerencia isso. Aqui, por exemplo, o inodes eu consigo ver com o comando df-hi, por exemplo, ele mostra os inodes que estão em uso ou que estão livres. Tem um outro exemplo em um outro servidor que já tinha aqui funcionando. df-hi, ele me mostra o percentual que está sendo utilizado de inodes, né, que são essas referências. Um exemplo bem prático que eu tenho no dia a dia aqui por experiência própria com inodes as lojas virtuais, quando eu trabalho com lojas virtuais, elas geram sessões. Né? Então, essa sessão que o usuário gera, quando ele loga lá no site, lá na loja, faz seu cadastro, ele está navegando, tudo que ele faz fica armazenado numa sessão. E nos servidores Linux, isso costuma até ter algum problema, causa problema quando esse uso aqui chega a 100%, né, que ele estoura as sessões. Isso geralmente acontece quando tem uma tentativa de invasão no site, por exemplo. Que às vezes o hacker está do lado de lá bombardeando de sessões novas, criando sessões novas, criando usuário, bombardeando o site de informação. Então, isso escreve dentro do lado do Linux, né, do host, onde está hospedado, e as sessões aumentam muito. Então, quer dizer que os inodes também aumentam, que vai ter muita informação para armazenar desse usuário. Então, chega até mesmo comprometer o sistema. Então, os inodes são referências de tudo que é modificado no sistema, tudo que é feito de arquivo, essas coisas. Com o sistema de partições, no Windows a gente trabalha muito fácil com partições, no dia a dia que a gente vê, que são o disco local C, que é a base do Windows, e realmente às vezes a gente tem algum disco adicional de dados, ou talvez apenas para separar uma estrutura de backup, né, umas fotos, documentos especiais, algumas coisas assim. Então, esse é o sistema de arquivos, onde a gente armazena as coisas, né, no computador, na máquina, né, que seja a máquina virtual. Essas são as partições. Na parte do Linux, a gente trabalha com esse também que com o comando de df, um df-h, ele me lista as partições que tem feita nesse sistema de arquivos. Por exemplo, no Linux, sempre a raiz, né, como se fosse o meu C2 pontos no Linux, é o barra. Então, o barra, que é a minha partição principal, né, o meu disco rígido inteiro, que é de 97 GB. Então, esse particionamento, essa raiz aqui, no momento, eu tenho essas partições que são criadas por padrão, mas eu também poderia criar, por exemplo, aqui no Linux, igual tem no Windows, que um disco, uma partição, né, que eu tenho no Windows, só para dados, eu consigo criar ela aqui dentro do Linux. Aí eu utilizaria aqui o comando mount. No Linux eu preciso definir um sistema de arquivos, assim como no Windows também, quando eu formato um pendrive, quando eu adiciono um disco, tem que falar de que formato que ele é, né, que tipo, se é FAT32, se é XT, né, então tem que especificar. Por exemplo, que um pendrive, se eu quisesse montar um pendrive aqui no sistema do Linux de forma temporária, utilizaria o comando de mount -t, e eu ia montar esse pendrive, ele ia listar aqui para mim, quando desse um df-h, ia listar aqui um diretório, né, como se fosse um diretório para mim, no barra mídia, barra pendrive. Isso ia ser apenas temporário, né? O Linux, se eu apenas só montar uma partição, plugar um pendrive, essa máquina e montar a partição, ele funciona nesse momento, mas é temporário. Se eu der um reboot na máquina, não funciona. Vou trabalhar melhor isso para deixar permanente, né? Se for uma coisa que eu vou usar mesmo permanente, a minha referência fica sendo o sistema de arquivos do Linux, que é o fstab,
onde ele me mostra quais as partições que eu tenho aqui, que são fixas. Então, eu teria que adicionar esse pendrive aqui, por exemplo, se é um lugar que eu mexo muito, ou um disco novo que eu adicionasse, né? O que acontece, por exemplo, na Amazon, se eu precisar anexar um novo disco numa máquina virtual lá, numa instância, né, no EC2, eu tenho que, se for um disco que eu vou utilizar sempre, né, vai ser permanente, eu tenho que vir aqui e adicionar ele, para ele sempre carregar de novo, né, ele vai sempre montar de novo aquele sistema de arquivos aqui. Quanto a arquivos ocultos, é bem fácil de interpretar eles aqui no Linux. Quando a gente usa os comandos comuns, ou se navegar para um Linux desktop, a gente não consegue apenas visualizar os arquivos. Então, como que acontece isso? Como que ele fica oculto? Posso fazer um teste prático aqui. Se eu criar um arquivo aqui, por exemplo, de senhas, e eu quero que ele seja oculto, então senhas.txt, se eu apenas criar um arquivo assim, nesse formato comum, ele vai ficar exposto para qualquer usuário, né, desde que também não tenha modificado as permissões dele para visualizar, mas por padrão ele tá visível, né, para qualquer usuário aqui. Se eu quiser deixar esse arquivo oculto, basta simplesmente adicionar o sinal de ponto antes do nome de um arquivo. Se eu fizer uma listagem comum no diretório, até mesmo aqui, mesmo com o usuário root que eu estou utilizando, eu não consigo visualizar o arquivo. Então, se eu listar já com os parâmetros mais completos de todos, listar todos os arquivos, inclusive os ocultos, eu consigo ver que esse arquivo .senhas, né, o arquivo senhas, no caso, está aqui. O ponto que define para mim que ele é um arquivo oculto, então ele não vai ser facilmente visualizado ali.